O dia que a gente fez a MDR pra falar sobre o dia que eu fui agredido por uma professora no prezinho, porque eu não parava quieto. Se você for puxar o fio desse trauma, ele tava impactando a forma como eu era autêntico com as outras pessoas, impactou minha adolescência inteira. Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Pra você ter uma ideia, eu fiz um tratamento chamado EMDR. O que é isso? EMDR é uma sigla em inglês que é dessensibilização por movimento ocular... Tá, eu acho que eu ocular entendi mais e ou tátil, menos. não sei o que, eye movement, não sei o que, EMDR. Ela não tem uma sigla aportuguesada. É tipo AIDS. Na verdade, deveria ser SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA. Só que a gente fala que é AIDS, né, que é a sigla em inglês, então pegou AIDS. Então é MDR. Essa terapia, cara, é o seguinte, cara, pra mim me ajudou pra caralho. Foi com ela que eu, depois de uma determinada sessão, eu falei assim, velho, vou abrir um canal pra falar sobre TDAH, lá em 2015. Como que funcionou? Tinha algumas sessões, cara, que era assim, ela escurecia a sala, aí eu colocava um fone de ouvido aqui que passava uma musiquinha bem específica. Eu tinha uns sensores aqui que eu colocava na palma da mão, que ficava dando pequenas vibrações alternadas, assim, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. E passava também um laserzinho na tela, na parede, que eu tinha que acompanhar só com os olhos, o movimento dos olhos. Tipo, a cabeça fixa e a só cabeça o olho fixa aqui. só mexendo com os olhos, né? Aí a gente tomava alguns assuntos. Né, alguns assuntos que ela notava, não, esse assunto aqui é interessante, esse assunto aqui é interessante, a gente tomava. Então eu tomava relações que eu tinha com minha mãe, com meu pai, relações que eu tinha, coisas da minha adolescência que aconteceram que foram chatas. Tá, e tu com o bagulho e trocando com ideia. Com bagulho, trocando ideia. Eu mais ouvia do que falava. Caralho, que loucura. Que loucura. E ela falava assim, aquela situação, o que aconteceu, por exemplo, um dia que foi muito emblemático, foi no dia que a gente fez a MDR pra falar sobre o dia que eu fui agredido por uma professora no prezinho. Caralho. Pra você ter uma ideia, rolou uma agressão no prezinho lá na escola, porque eu não parava quieto, tá? E aí essa professora, ela foi lá, me sacudiu, me agrediu, eu fiquei muito mal com aquilo. Tipo, um maior trauma, assim. Pegou um trauma. Só que esse trauma, cara, se você for puxar o fio desse trauma, ele tava impactando a forma como eu era autêntico com as outras pessoas, impactou minha adolescência inteira. Pra você ter uma ideia, cara, eu fui um cagão mesmo na adolescência. Tipo, eu fiquei anos sem conseguir chegar em nenhuma menina, cara. Eu tinha muito medo da rejeição da figura feminina. Então, assim, se um amigo meu me zoasse, pô, era foda, mas não me matava como se uma menina me rejeitasse, digamos assim. Desgraçada da professora. Puxava por causa disso. E eu não sabia que tinha uma ligação, mas tinha. Depois eu fiz todo um trabalho, a gente costurou tudo e chegou lá. Então, cara, na sessão foi tipo assim, como foi que aconteceu? Aí eu falava que eu tava lá conversando, que a professora, a gente tinha voltado do intervalo. Vou contar rapidamente essa história, já falei milhões de vezes, mas vou falar rapidão. A gente tinha voltado do intervalo, a turma toda agitada, molecada, né? Todo mundo, Jardim 3, né? Que hoje é primeiro ano. E aí a professora, vamos acalmar. Aí na hora que todo mundo ficou quieto, ela finalmente sossegou a turma pra começar a aula. Aí eu soltei uma piada bem professor linguiça, né? Eu peguei um gancho do que ela falou, foi uma piada genial, cara. Porque eu falei uma parada assim que a galera desestabilizou a turma total. O pessoal, tipo, quase caiu pra trás, assim, de tanto rir. E aí ela olhou pra mim, cara, ela regalou o olho, do tipo assim, tu destruiu a minha turma que eu tava sossegando. E aí ela saiu de sala. Ela não falou nada. Ela começou... Saiu rápido de sala, assim. Caraca, o que aconteceu, velho? Nossa, ela nunca fez isso na vida. Caralho, que loucura. Aí ela saiu, cara. Eu corri pro banheiro. Tinha um banheiro na salinha lá. Aí eu corri pro banheiro. Aí ela voltou e trouxe outra professora. Uma professora bem mais velha. Cara, eu estimo que essa minha professora tinha uns 24, 25 anos. Era novata. E aí ela foi chamar uma professora pra lá de 40, assim, tá ligado? Que era bem mais velha que ela. E essa professora... entrou no banheiro, eu tava lá, eu fechei a porta, ela entrou no banheiro e lá dentro ela me sacudiu, né? Tipo, por que você não fica quieto? Pegou com força mesmo no meu ombro, assim. Eu me sacudi tipo, eu lembro que machucou meu pescoço, tá ligado? Do movimento, criança, da parada. Mano. Criança, tinha, velho. 8 Por que anos, você não fica quieto? Você quer? Cara, eu tinha 6 ou 7, cara. 6 ou 7. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Então, assim... Aí ela pegou, me tirou lá do banheiro, toda a turma me olhando, em silêncio. A molecada me olhando em silêncio, que tipo, como assim? Deu merda. Deu merda. A professora, a minha professora, tava lá em cima no tablado, olhando tudo em silêncio também, não falou nada. Aí ela me levou com a mão, né? Essa professora mais velha me levou com a mão.
fez eu guardar o meu material de volta, eu tava sentado ali nas primeiras fileiras, fez eu guardar o material de volta e me levou pra fora. Nessa época eu não tinha o laudo do TDAH, tá? Eu vou chegar nessa parte. E aí, cara, eu tipo meio que chorando assim, com o meu material no ombro, assim, e ela foi pra turma dela. Ela também era professora de um outro prezinho, tinha várias turmas. Chegando no prezinho, do nada, na frente de 30 alunos que eu nunca vi na vida, ela falou assim, então, esse aqui é o Yuri, não sei o quê. Eu assim, enxugando as lágrimas. Tentando sorrir com um sorriso banguela, assim, de menino de 6 anos. Enxugando as lágrimas, tentando fingir que tava bem. Ah, então você pode sentar aqui e tal, ele vai assistir aula com a gente. Me apresentou pra turma. Do nada. Do nada. Cara, há 10 minutos atrás, estava tendo a volta do intervalo. Eu fiz os alunos rirem. A professora ficou pé da vida porque eu fiz os alunos rirem. E aí, 10 minutos depois, eu tava em outra turma. Tá ligado? Ela foi lá, me chacoalhou, outra professora e tal. E aí eu fui pra essa outra turma e fiquei lá até o final. Tipo assim, caraca, o que tá acontecendo? No final, ninguém falou nada. Bateu o sinal, todo mundo foi embora, eu fui embora também. Nessa época eu ia de transporte escolar. Na volta, né? Na ida minha mãe levava. E aí eu lembro, cara, que tipo... deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, mas nesse tipo, dia, não. tu já era mais agitado? Não, total. Eu já tinha Tu era o problema com essa capetinha professora. da turma, assim, pô. A professora saiu de sala porque eu já era um capeta que ela não aguentava mais. Ela chegou pra outro e falou assim, ó, tu me ajuda que eu vou matar aquele Yuri, eu não aguento mais. Deve ter esse guri, sido não para isso. quieto. Velho, e pensa como é que é. Uma parada que me traumatizou, que eu curei esse trauma, mas uma parada que me traumatizou pode ter vindo de uma professora que, sei lá, brigou com o namorado na noite anterior. Não, mano, e que nem tem esse conhecimento de que tu E podia que ter TDAH, não de tinha que tu podia... porra nenhuma. Se hoje as professoras não sabem muita coisa, imagina Naquela 30 época. anos atrás. Eu vou concluir essa história, tá? O que rolou? No dia seguinte, eu fui lá, né? Minha mãe me levou, não falei nada. Tu não falou pra tu? Nada, nem que eu fui agredido, nem que eu mudei de sala. E por que eu não falei nada? Porque eu já estava tendo um processo de não fazer as coisas em casa, na escola, não copiava, não fazia dever. Chegava em casa, tomava bronca, tomava carão. Às vezes até umas palmadas minha mãe me dava também. Porra, se eu fui pra outra turma, se a professora me tirou de sala, é porque eu sou um assassino, tá ligado? Então eu mereço uma super chinelada da minha mãe. Então, obviamente, eu me calei. Embora, tipo assim, eu tivesse... A professora tava completamente errada, tá ligado? Mas é o raciocínio de um moleque de 6 anos. No dia seguinte, minha mãe não suspeitou de nada também. No dia seguinte, eu fui pra aula. Quando eu cheguei lá, tava no finalzinho, como é que funcionava? A professora, ficava na frente dos alunos e ia formando uma filinha assim. Meninos de um lado, menina de um outro. Todo mundo sentadinho assim no pátio. Era um pátio liso, assim, com sombra, tá? E aí, na hora que batia o sinal, a professora levava a filinha pra sala, né? Pra entrar na sala de aula. Quando eu cheguei, já tava todo mundo ali. Eu fiz o quê? Cheguei como quem não quer nada e sentei atrás da fila da minha turma. Quando eu sentei atrás da fila da minha turma, a professora, a mais novinha, que tinha chamado a outra, olhou eu lá no fundo e falou assim, ah, não, Yuri aqui não. Cochichou de um lado com a professora da direita, cochichou com a professora da esquerda. E aí eu lembro que alguém, eu realmente não lembro quem, mas não foi ela, mas alguém, uma outra pessoa foi lá e me tirou e me botou na outra fileira da professora que tinha me agredido no dia anterior. Cara, eu simplesmente fui migrado de sala de aula de turma e minha mãe foi descobrir quase um mês depois. Porque minha mãe mandava o recadinho pra professora X e eu não mostrava a professora X porque quem ia assinar era a professora Y, tá ligado? Vou falar nomes aqui, mas já falei nome no YouTube. Busca aí que você vai saber o nome dessas professoras. Eu falo até no meu livro. Já deve estar morta. A que é velha já deve estar morta. Não, ela existe. Ela tá por aí. E ela sabe da tua existência e lembra desses traumas Creio que foram que gerados? não, cara. Se alguém já deve ter falado. Mas você perdoou ela, cara? Não, eu perdoei. Mas é porque é ignorância, de fato, é ignorância. Né? Tipo... Mas veja bem, eu tava falando de EMDR, a gente vai costurando, vai abrindo vários parênteses aqui. Mas eu vou concluir a parada do EMDR. Então o que acontece? Voltando à fita... Pô, excelente. Até eu já tinha eu já tinha se perdido. Aí eu tava lá no MDR, cara, e ela falou assim, como foi? E a luzinha passando. Eu cheguei lá, e aí eu voltei do intervalo, contei... tipo assim, com mais detalhe, com calma. Aí eu falei, eu contei uma piada que foi assim. Eu lembro muito bem que eu olhei pro lado, todo mundo começou a rir, eu ri também. Quando eu olhei pra professora, ela tava muito brava. Ela tava olhando de cima pra baixo, assim, muito brava, com o olho vermelho, digamos assim. Aí eu contei um detalhes, cara. Aí começou. Aí a gente foi passando passo a passo. E aí chegou nesses momentos, assim. E falou assim, como é que você tá se sentindo? Eu falei, cara, eu tô com muito ódio do que aconteceu. Isso eu tô passando um pouco, tá? Não vou falar toda a sessão aqui, porque senão vai ficar a noite toda falando disso. Mas depois de eu contar tudo, durante a sessão da MDR, eu falava sobre os meus sentimentos. Mas você tá com ódio de quê? Eu falei assim, eu tô com ódio de mim. Tô com ódio de mim, tô com ódio das pessoas que estavam perto de mim.
porque as pessoas que estavam perto de mim, elas não me protegeram. Como é que foi isso? No final, foram várias sessões. Nossa, eu chorava assim de secar, cara, de sair murcho de lá, tá ligado? Eu lembro que no final das sessões, qual que foi o fuzuê? A gente voltou nisso sempre, cara. Enquanto tinha lágrima pra sair, a gente futucava de novo pra retrabalhar aquele tema. Isso era semanal? Como é que era? Semanal, uma vez por semana, né? Mas a gente... E foi bom, cara. Eu ia pra lá, eu me emocionava, mas eu falei, velho, eu saía de lá 10% melhor. Com 10 sessões, 100%, tá ligado? 10%, mas eu tava sempre um pouquinho melhor do que na última sessão. Mas um ponto que eu lembro foi o seguinte. Hoje eu falo sobre TDAH, né? Eu falo bastante sobre isso, falo pra pais, falo pra adulto e tudo. Mas o que rolou naquela época foi o seguinte. Ninguém virou pra mim, nem depois que minha mãe descobriu. Minha mãe ficou pé da vida, foi lá chutar o balde com a escola e tal. Acabou que, por minha mãe na época ser muito nova, era filho de pais separados, ela não tinha muito apoio. Eu ainda fiquei mais um ano nessa escola, cara. Esse inferno ainda durou mais um ano. Mas enfim, o que acontece? Eu fiquei com ódio, porque em nenhum momento na minha vida, nem naquela época, em 1990, quando isso aconteceu, nem em 2000 e tanto, quando eu tava tendo essas terapias, que foi alguns anos atrás, né? Porque eu tava trabalhando isso. Ninguém virou pra mim e falou assim, Yuri, você não tem culpa de nada. Ninguém falou assim, caralho, você não tem culpa de nada. Você é a vítima. Você é a vítima. Sabe o que é você ficar 30 anos tendo a certeza que você é culpado, cara? E isso era tão forte. É como se fosse assim, imagina você andar com uma pedra no sapato. E você vai andando com aquela pedra, você acostuma. Mas o teu pé tá sangrando, tua unha tá encravando e tudo, mas tu acostuma com aquilo ali. Depois de um tempo você... Mas no dia que você tira esse sapato, assim, caralho, eu nunca senti um alívio tão grande na minha vida. Cara, ninguém falou pra mim que eu não tinha culpa. Ninguém falou pra mim, cara. Quando que alguém falou? Sabe quem falou pra mim? A Dilma. Tu. Porque numa dessas sessões, isso é uma coisa que eu fiz, tá? Junto com ela e tudo, eu me imaginei fazendo isso. É como se eu voltasse no passado e tivesse um encontro com aquele Yuri de 6 anos de idade. Na hipnose rola isso também, o pessoal faz isso. Na hipnose, não foi hipnose o que aconteceu comigo, tá? Mas no meio do processo da EMDR, ela vai fazendo sugestões e isso ajuda no processo de reimaginar a situação. Eu me reimaginei numa dessas sessões. Na época eu tinha, sei lá, 32 anos. Eu encontrei com o Yuri de 6 e falei, ó, isso aqui tá tudo errado. Ela tá errada. Já não deveria ter acontecido nada. Na memória, na chibatada na voadora, na voadora, pô. Filha da puta ignorante. O moleque tem TDAH, pô, vai chacoalhar eu tive esse sentimento. Mas esses sentimentos, cara, não vai adiantar. Não resolve você chibatar a professora no pensamento, tá ligado? Cara, mas qual que é a pira do bagulho do olho aqui, assim? Tu atinge um estado diferente. Exatamente, é como se você realmente entrasse... Cara, é como se... É quase que uma hipnose. Um estado diferente de consciência. Talvez seja assim. hipnose, mas eu não saía da consciência, eu só trabalhava meus sentimentos, porque ela ia conduzindo também. Então ela falava assim, o que você tá sentindo? Agora fala. E aí, cara? E tal. E eu sentia ódio. Eu falei, de quem? De mim. E eu não entendia por que eu falava aquilo, mas na verdade eu tava sentindo ódio de mim porque, sei lá. E aí a gente foi descobrindo na sessão o que tava rolando, né? O que acontece? Eu não sei exatamente, eu posso dizer assim, funcionou pra mim pra caralho. Só que eu não posso dizer também, eu não sei exatamente como são os detalhes desse processo, da MDR, assim, não posso te explicar o porquê. Mas o que eu digo é o seguinte, eu não apenas relembrei o negócio, eu relembrei do tipo assim, velho, a gente vai voltar nessa máquina do tempo e você vai resolver isso. Eu não vou apagar da sua memória. Eu lembro muito bem, tudo, às vezes eu falo, você até me emociona um pouco. Porque o foda não foi relembrar, o foda foi tipo assim, caralho, velho. Eu fiquei mal durante décadas porque ninguém virou pra mim até hoje, até os 32 anos, na época eu tinha 32, que eu não tinha culpa daquilo. Aí quando eu fui lá e voltei no tempo, encontrei o Yuri menor e falei pra ele, ó, você não tem culpa disso. Aí, velho, é como se, tipo, não, beleza. Então, resolvido, tá ligado? Tirou a pedra. Não, depois teve mais sessões e tudo, obviamente. Mas tirou assim do tipo, caralho, tirou a pedra, melhorou a parada. O que eu tô falando? Não sei nem porque eu entrei nisso no MDR. Mas eu tô falando assim, que é uma terapia que funcionou muito pra mim, que tem TDAH. E é por isso que eu falo muito sobre isso, cara. Porque eu acho que as pessoas, elas entram nesse modo automático de não estar abraçando a honestidade radical do rapaz que começa a mentir nas entrevistas de emprego.
Porque isso protege você, cara. Talvez o menino seja traumatizado. Tipo assim, ele quer muito a droga do emprego, mas ele se acha tão errado, ele se acha tão criminoso como eu me achava, por ter sido expulso de sala, por ter sido agredido. Eu merecia aquilo, tá ligado? Eu tinha certeza, tipo, caralho, eu merecia muito mais daquela professora, tá ligado? Que aí o moleque, ele começa a agir de forma inautêntica. Ele vai procurar emprego, ele mente na entrevista de emprego na esperança de conseguir emprego. Mas justamente você tá fazendo errado, cara. Eles vão perceber que você tá mentindo. Você deixa sinais, você não completa o raciocínio, você não tem nexo o que você tá falando. Eles vão perceber que você tá mentindo. Se não perceber, tu vai ser contratado e demitido. E vai ser demitido. Porque você não é aquilo que você vendeu, tá ligado? Então para com isso, cara. Ah, mas eu não vou conseguir emprego. Cara, o que vai, cara? Porque às vezes você fala uma parada assim, quando você chega 100% autêntico, do tipo assim, a vaga exige que você tenha tais certificações que você não tem. Mas mesmo assim você vai lá, não, vamos ver de qual é, vamos pra entrevista. E aí você fala, olha, não tem essas qualificações aqui, mas eu percebi que na sua empresa tem tal coisa aqui que acho que a gente pode mudar e pode melhorar. Às vezes, cara, você vai pra vaga de programador e os caras te contratam pro marketing, porque você tá entendendo? Você consegue um emprego, porque eles veem a verdade em você e a verdade em você tá escrito o seguinte, olha, eu não sou bom como programador que você tá pedindo, mas eu posso te ajudar no marketing da empresa de vocês que eu percebi altas paradas que vocês podem mudar. Não é um emprego, não é... Você tá entendendo? É tipo assim, cara, quando você tá no tempo presente, quando você abraça sua honestidade radical e quando você se coloca pra game ali sendo quem você é, as coisas acontecem. É isso, entendeu?